FenaSoja 2026, pré-candidata ao governo do Rio Grande do Sul, realiza visita à feira. No sábado, 9 de maio, Juliana Brizola, do PDT, pré-candidata ao governo do estado, chegou ao Parque de Exposições em Santa Rosa, palco da FenaSoja 2026, acompanhada do pré-candidato ao Senado, Paulo Pimenta, do PT, e outros políticos, como também os presidentes de ambas as siglas em Santa Rosa, Valmor Miller, do PT, e Matheus Moreira, do PDT. Juliana Brizola e sua comitiva chegaram à FenaSoja logo depois do meio-dia. Antes, a pré-candidata participou de um encontro no Sindicato dos Comerciários com várias lideranças da região. A pré-candidata, ao chegar na FenaSoja, concedeu uma entrevista coletiva na qual foram abordados vários assuntos, como, por exemplo, a situação das rodovias do estado, incluindo a ERS 162, que liga Santa Rosa a Guarani das Missões, a privatização da Corsan, maior protagonismo da mulher na política, valorização dos servidores públicos, a criminalidade no estado, a securitização na agricultura e outros assuntos. Olha, a infraestrutura do nosso estado é um gargalo há muito tempo, né? Há bastante tempo, e é um estado que precisa, sobretudo, escoar a sua produção. Então, um olhar, né, para as nossas rodovias é determinante no próximo governo. Agora, para além disso, a gente tem que ter diálogo, né? Tem que ter articulação política, tem que ter vontade, levantar da cadeira, ir a Brasília, né? Ter uma articulação, e não pode ter preconceito nesse sentido. Então, o que a gente garante ao povo gaúcho é muita articulação política para trazer de Brasília aquilo que pertence ao Rio Grande do Sul, aquilo que é de direito do nosso estado. A nossa diferença em relação à outra chapa, para começar, essa chapa aqui é liderada por uma mulher. O outro lado acha que ter uma filha mulher é uma fraquejada. Então eu acho que isso já resume bastante o que significa a nossa chapa. A gente quer resgatar o protagonismo do povo gaúcho. A gente quer que o povo gaúcho volte a sorrir, que não morra na fila da saúde. A gente quer que as escolas públicas do Rio Grande do Sul voltem a dar orgulho ao nosso povo, para que a gente possa se desenvolver economicamente. Não existe estado economicamente desenvolvido sem uma educação pública de qualidade. Isso passa, por exemplo, pela valorização dos nossos professores e a dignidade dos nossos professores, sobretudo os nossos aposentados. A gente conhece muito de um estado pela forma que se trata os nossos professores. E aqui no nosso estado a gente vem tratando muito mal os nossos mestres. Precisamos resgatar a carreira do magistério. Os nossos servidores públicos no geral, né? O outro lado acha, Pimenta, que servidor público é privilegiado. Eu não sei de quem que eles estão falando. Eu estou falando dos professores, eu estou falando dos brigadianos, dos policiais civis, dos policiais penais, que estão com as suas carreiras destruídas. Não há motivação. E veja bem, que linda é essa palavra, servidor público, servir ao público. Quem vai servir ao público precisa estar bem valorizado para servir bem o público. Então, o nosso compromisso é de valorização dos nossos servidores. Juliana Brizola, Silvio Brasil, Lupa Notícias. Eu continuo um pouco também na questão das rodovias, né? O atual governo deixou alguns locais à mercê de obras que não foram realizadas. Aqui em Santa Rosa temos uma rodovia, uma estadual, a ERS 162, que liga Santa Rosa a Guarani das Missões, que é muito utilizado, inclusive, por uma grande empresa que tem filiais quase em muitos municípios aqui da região. Sendo eleita, você terá um olhar especial para esses locais que têm rodovias que não tiveram atenção nenhuma do atual governo, apesar de muitos pedidos, de muitas matérias que foram realizadas, mas que não foram atendidas e que a gente não sabe por quê. Não existe uma resposta do porquê uma rodovia como a ERS 162, que liga Santa Rosa, Senador Salgado Filho, Guarani das Missões, não tem a atenção do atual governo. Você, se eleita, terá essa atenção? Nós vamos fazer um mapeamento de todas essas regiões que não tiveram um olhar mais carinhoso do atual governo, para que a gente possa valorizar essas regiões. É uma região longe, né, da capital, mas nem por isso pode ser abandonada. O nosso compromisso número 1 é com o interior, porque sim, a gente acredita que é onde vem a nossa pujança e não podemos deixar que aquilo que faz a ligação para que a gente possa escoar a nossa produção fique abandonado. Juliana Brizola, qual é a mensagem que a sua candidatura está deixando para o grande número de indecisos que estão aparecendo nas pesquisas? Que as pessoas investiguem,
quem defende quem, o que defende, né? Como eu disse, pro outro lado, ter uma filha mulher é uma fraquejada. Nós aqui não, nós colocamos a mulher na linha de frente, porque somos a maioria da população, somos a maioria das eleitoras, somos a maioria pagadoras de impostos, e não temos política pública hoje no nosso estado para a mãe trabalhadora. A melhor forma de homenagear as mulheres não é só dando uma florzinha. A gente quer estar nos espaços de decisão. E aqui, nessa chapa vencedora, a mulher lidera. Então esse é um grande exemplo para o nosso povo gaúcho. Rio Grande do Sul tem um grande problema que é o tráfico de drogas, né? A senhora, como governadora, pretende ter uma ação mais voltada a impedir que essa prática criminosa continue acontecendo de uma forma tão grande como vem ocorrendo no Rio Grande do Sul. Eu sei que é um problema a nível de Brasil, mas vamos falar do estado. É um problema a nível de Brasil, é um problema a nível mundial, né? O tráfico de drogas não nasceu hoje e não vai acabar amanhã, mas nós precisamos trazer quem estuda, quem pesquisa, quem conhece como combater, trazer outros exemplos, inclusive de fora. Agora, o mais importante disso tudo é a informação, né? Acho que as polícias hoje ainda estão um pouco desconectadas. A gente precisa trabalhar com informação, com tecnologia e com muita transversalidade, né, entre as polícias, para que a gente tenha informações precisas e não chegue já tendo que combater. A gente tem que atuar antes, na prevenção. E eu acho que a educação entra muito forte também na questão da prevenção contra as drogas. Sobre a privatização da Corsã. Péssima. Isso quem está dizendo não sou eu, é o povo que utiliza a água, né? Se privatiza mal, na verdade, né? Se sucateia uma empresa para vender a preço de banana, ela não oferta uma tarifa justa, não melhora o serviço e não faz os investimentos que foram prolatados. Então é algo que nós vamos ter que rever. Como a senhora vê as pesquisas nesse momento? As pesquisas é o momento, como tu mesmo disseste, é o momento, mas nós estamos muito contentes, muito felizes, porque é um reconhecimento do povo gaúcho. Juliana Brizola, se fala muito do protagonismo da mulher na política, né? Se pede mais mulher na política. O que falta para a mulher ter mais participação na política e ter uma participação mais ativa? A gente vê lá no Senado Federal, a gente vê na Câmara dos Deputados as mulheres tentando ganhar mais espaço, tentando ganhar mais voz, muitas vezes até são repudiadas por alguns candidatos machistas que existem lá, alguns deputados machistas, alguns senadores machistas que não querem dar esse espaço para a mulher, porque a mulher busca falar a verdade, ela pode falar a verdade, mas ela ainda é um pouco abafada com a política brasileira. Como Juliana Brizola, né, vê essa situação do Brasil hoje? A gente precisa evoluir, né? Acho que a gente precisa, inclusive, levar para dentro da escola o respeito às mulheres. Agora, para a mulher na política é sempre muito mais difícil, né? Hoje eu estou aqui, amanhã é Dia das Mães, já vou sair correndo para encontrar os meus filhos. É uma luta diária, mas não é a Juliana Brizola na política, é a luta de toda mulher. A mulher trabalhadora que acorda cedo, pega ônibus lotado para ir para um trabalho que muitas vezes não tem dignidade. Às vezes a mulher vai lá cuidar dos filhos de outra mulher, para que aquela outra mulher possa trabalhar. A política é um espaço muito masculino ainda, mas as mulheres aos poucos estão tomando seu espaço. E eu acho que a nossa chapa traz justamente esse grande exemplo. O meu vice, o Edgar, ele deu um grande exemplo. Ele não só abriu mão da candidatura dele, ele abriu mão para uma mulher. São poucos os homens que fazem isso, sobretudo na política. Juliana, o pessoal tem falado muito sobre a securitização, né? A gente não falou aqui na entrevista ainda sobre agrícola, na agricultura, está aqui o Pimenta, Fena Soja, né? Quais são as políticas que você vai desenvolver no seu governo, ser eleita na questão da política para os agricultores, o PDT que sempre teve um olhar especial para o pequeno produtor, para o pequeno agricultor? A agricultura é nosso braço forte, né? Nós precisamos... Na primeira questão que a gente tem que enfrentar, que não é enfrentada e que todo ano a gente passa, é a questão da seca, né, Pongás? Não é, Pimenta? É a questão da seca que assola. Aí, às vezes, vem a chuva, depois vem a seca e não tem uma previsibilidade para o nosso produtor rural. Eu acho que isso é que a gente tem que trabalhar fortemente. A securitização está sendo debatida lá em Brasília, mas nós precisamos entender que precisamos de uma política de continuidade, sobretudo na questão da irrigação, sobretudo para que o nosso produtor rural tenha previsibilidade. Na sequência, foi recebida pelo vice-prefeito de Santa Rosa, Aldemir Eduardo Urrich, e pelo presidente da Câmara de Vereadores, Josemar Ademir Gerhardt, o Quique.
Logo depois, antes do almoço, Juliana Brizola visitou estandes de algumas empresas expositoras na feira, entre elas o frigorífico Alibem de Santa Rosa, onde foi recebida pelo diretor Ângelo Rogério Meneghetti. Durante a visita, Juliana Brizola saboreou um delicioso torresmo. No período da tarde, a pré-candidata ao governo visitou o pavilhão da agricultura familiar, onde conversou com as pessoas, degustou produtos e conheceu a pujança das agroindústrias da região e do estado. Silvio Brasil, Lupa Notícias, uma comunidade de informações.